Hoje quero retomar o tema mandamentos escatológicos sobre a volta de Jesus e lendo Mateus capítulo 24. E 24. Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Se possível, iludir ou enganar até mesmo os eleitos. Estão acontecendo coisas no nosso mundo que parece, irmãos, que se nós não fôssemos de fato escolhidos, eleitos, nós seríamos iludidos, enganados. Jéssica de volta, Jairo já vi de manhã, né? Ezequiel estava já no ministério ultimamente, né? E como disse a irmã Carol, né? O Anderson, né? Voltou para o ministério. Que culto feliz está sendo hoje, né? E o Lívia inaugurando o ministério de solo. Que coisa linda. E ela cantando sobre Paulo perseguindo os cristãos. É sobre isso que o sermão profético fala nesse ponto, sobre perseguição, sobre luta, sobre as dificuldades. E quando ela começou a cantar, eu fiquei encantado, né? Saulo teve o seu nome trocado para Paulo, e então ele ajudou a salvar muitas pessoas, porque teve encontro com Jesus. É isso que nós precisamos apresentar a esse mundo, diante das coisas que estão acontecendo, e essa movimentação que está ocorrendo. No domingo, dia 3, o começo deste mês, então preguei sobre como é importante a gente estudar sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, porque isso ajuda a gente a pôr em ordem a nossa vida, nos preparar para a vida eterna, nos preparar para a volta de Jesus, e especialmente ficar muito cautelosos a respeito dos falsos profetas e os falsos cristos, que têm surgido muitos por aí. No domingo, dia 10 de julho, especialmente estava mostrando como que durante esses 20 séculos de história do cristianismo, muitos dos princípios da dores continuaram e estão se repetindo. Isso é apenas princípio de dores, como as calamidades naturais, as milhares de tempestades, milhares de guerras que ocorrem continuamente, passamento de reis e de reinos. E aquele sinal muito importante, antes da volta de Jesus, o evangelho precisa ser pregado, anunciado a todos os povos. Esse é um sinal muito importante para a gente observar a aproximação da volta de Jesus. E há muitos lugares no mundo, e nós temos mais de 2.000 povos no mundo ainda que não tem Bíblia, não tem crente, não tem igreja. Então são chamados povos não alcançados. E para Jesus voltar, esses 2.000 povos precisam ser alcançados. E para isso existe um projeto em andamento, dentro de 12 anos a perspectiva, até 2033, esses povos serem alcançados com toda a Bíblia, Novo Testamento ou uma porção do Evangelho, o que daria a possibilidade de Jesus voltar, porque seria a pregação do Evangelho na sua língua. E isso, irmãos, coincide com a Agenda 2030 do Fórum Internacional, o Fórum Mundial. Há alguma coisa sendo preparada para o ano 2030 no mundo. Não sei se hoje vai dar tempo de entrar neste ponto, mas é uma das coisas que a gente vê, sinais do anticristo, que estão preparando, todo esse movimento, preparando para o que será uma coisa antes da volta de Jesus, o governo mundial do anticristo, o homem da iniquidade, ou como o Apocalipse chama, a besta. Bom, hoje quero entrar aqui neste ponto sobre alguns sinais do anticristo em nossa geração. Versículo 23 e 24,
que li com os irmãos, Jesus nos adverte: não acreditem nos falsos cristos. Não acreditem nos falsos profetas. Eles farão sinais e milagres. Você já viu algum sinal e milagre realizado por um falso profeta? Por um falso Cristo? Jesus está dizendo que eles terão poder de realizar milagres. Milagres. Então você e eu precisamos estar muito atentos. Eles terão poder de realizar sinais sobrenaturais. Se possível, eu e você, que somos escolhidos de Deus, eleitos por Deus, seríamos enganados. Então preste atenção que antes da volta de Jesus, coisas sobrenaturais acontecerão ao ponto de enganar muita gente. Primeira coisa que eu quero destacar é o comportamento imoral das pessoas. Nessa preparação do governo mundial, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é sobre o nível moral da nossa sociedade ou da sociedade das nações do mundo. Pessoas parecem iguais, mas pessoas pensam diferente. Porém, elas costumam seguir outras pessoas por causa da influência. Elas procuram se comportar igual aos outros conforme o nível de influência que estão recebendo. Quem nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer: eu faço isso porque todo mundo está fazendo? Não é? Então a gente usa esse argumento: todo mundo está fazendo. Mesmo que a pessoa não concorde, ela não goste daquilo, ela passa a fazer porque todo mundo está fazendo. Então, o comportamento é muito influenciado pela cultura, muito influenciado pela sociedade, e muito influenciado pela mídia, pelos meios de comunicação. E então, mesmo pessoas são diferentes, elas pensam diferente, mas geralmente elas acabam se acostumando a fazer igual por causa da pressão da sociedade. Agora, quando uma pessoa não permite que a sociedade ímpia molde o seu caráter, mude o seu comportamento, então aí é diferente. Aí esse é o eleito de Deus. Essa pessoa é o crente que tem princípios, que custe o que custar, continuará crendo e obedecendo e observando os ensinamentos de Jesus. Quando você é dirigido pela palavra de Deus, e mesmo vivendo num mundo corrompido, como José no Egito, como Daniel na corte de Nabucodonosor e outros exemplos que nós temos na Bíblia, eles não se deixam moldar pela impiedade, embora todo mundo está andando numa direção, ele está indo, como diz o tema do Congresso dos Jovens, na contramão. Porque ele não se deixou moldar, não se deixou influenciar pela cultura ou pela sociedade. Os romanos, no tempo do apóstolo Paulo e dos imperadores, tinham um ditado que dizia assim, uma máxima: quando em Roma, faça como os romanos. Então, quando você estiver em Roma, viva como os romanos. Nós sabemos que os romanos eram homens ímpios, corrompidos, e lendo a carta de Paulo aos Romanos, nos primeiros capítulos, nós vemos o nível de imoralidade que existia naquela cidade, mas os crentes se atreviam a viver diferente. Por isso eles foram perseguidos pelo imperador, e quando incendiou Roma, ele culpou os cristãos, e assim, muitos cristãos morreram, porque eles ousaram ser diferentes, ir na contramão da sociedade. Então, os cristãos, diante do mundo imoral, diante de uma pressão imoral, eles preferem morrer do que entrar na correnteza e nadar junto com o todo mundo, e andar como todo mundo está andando, num nível de imoralidade. É o que Paulo escreveu aos crentes em Roma, que nós conhecemos bem, que está no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente um crente consegue isso. Somente um salvo consegue isso. Somente um filho de Deus, uma filha de Deus consegue experimentar a verdade e a praticidade deste mandamento, deste versículo. Nunca se conformando com este mundo.
O nível da nossa sociedade está muito imoral. Os irmãos que assistem o que está acontecendo ao seu redor, nossa cidade, não sei como a gente poderia medir o nível de imoralidade, mas nas grandes cidades, eu sou paulistano e temos pessoas aqui que são do Rio de Janeiro, em alguns grandes centros do Brasil, mesmo Cuiabá aqui perto, nós temos talvez uma demonstração maior de impiedade. E esse é um tempo que nós devemos ficar muito atentos e voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque estamos sendo desafiados a seguir todo mundo no seu modo de vida e de impiedade. Hoje de manhã na escola dominical mesmo, estava falando com os irmãos sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está com um projeto de lei para aprovar por esse dia, se a maioria conseguir aprovar, se tornar a lei assédio religioso. Proibido falar de Jesus, proibido falar da sua religião para alguém. Então, se você não pode falar do Evangelho, se você não pode falar de que há perdão dos pecados, se você não pode anunciar que há um caminho para a vida eterna, isso significa que o nível de imoralidade está muito baixo, ao ponto de não aceitarem mais falar sobre a verdade, falar mais sobre justiça, falar mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, embora estejamos num país cristão, por sua origem e por sua formação. Sem falar nos grandes escândalos que a gente tem assistido de pedofilia, abuso das criancinhas, sem falar no nível de aborto, como isso tem se tornado uma coisa frequente, inclusive entre crentes, escondidos, fazendo ocultamente. Isso é um escândalo horrível que está acontecendo no meio evangélico. Então há muita coisa imoral acontecendo, não só fora das igrejas, mas inclusive em grandes igrejas, porque isto é nível de imoralidade. Então um dos sinais do anticristo, a aproximação do anticristo, é o comportamento imoral das pessoas, inclusive de muitos crentes. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar e nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Muita gente está entrando nesse versículo, na questão do versículo 3, que é engano de vida, de modo de vida. E está se deixando levar por esse tipo de costume moral que conduz à apostasia. A apostasia é uma das coisas que vão acontecer, uma das coisas que vai acontecer antes da volta de Jesus. Um dos sinais, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Um outro sinal, antes da volta de Jesus, a apostasia. Uma apostasia mundial, não é uma coisa localizada num país, numa região do mundo, uma apostasia mundial. Então, o nível de imoralidade no mundo é um nível semelhante em quase todos os países. Isso mostra que estamos nos aproximando de uma apostasia mundial. Mais à frente, eu vou pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E em 2 daquelas igrejas do Apocalipse, nós temos Jesus chamando aquela igreja ao arrependimento por causa de nível de imoralidade. O nível de imoralidade é ao ponto de adultérios acontecerem com liderança da igreja e a igreja tolerar nível de imoralidade dentro da igreja. E isso leva à apostasia, isso leva a afastamento de Deus. Isso leva a uma preparação para o surgimento do anticristo. Então nós temos que cuidar, olhar, meus irmãos, sobre a ótica da moralidade ou imoralidade da nossa nação ou deste mundo de um modo geral. Então, o comportamento imoral é uma das coisas, um dos sinais que apontam o surgimento, a aproximação do anticristo. Segundo, o afastamento do santo evangelho.
Se o comportamento imoral, nós pensamos nas pessoas como indivíduos, o afastamento do evangelho, do santo evangelho, nós pensamos como igreja, como instituição. E esse é um dos grandes sinais que Paulo aponta aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, quando ele fala: não surgirá o anticristo sem que antes venha primeiro a apostasia. Então, a apostasia é uma coisa que acontece dentro da igreja, não na sociedade. Uma coisa que acontece entre crentes, entre pessoas que dizem crer em Deus e seguir o evangelho. O afastamento do santo evangelho. Essa semana eu fui surpreendido, eu creio que quase todo mundo foi surpreendido, com uma publicação que o professor Franklin Ferreira colocou no Instagram. Ele é pastor batista, ele é diretor de seminário, um homem muito culto, dá palestras, e ele compartilhou o que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu que nessa semana será discutido a condenação do comunismo, a orientação dos fiéis esquerdistas e progressistas sobre suas inconsistências. Eu achei uma coisa impressionante. A Igreja Presbiteriana no Brasil, uma igreja que mostrou coragem num tempo como esse de imoralidade e de apostasia. E vão tratar sobre a condenação do comunismo e orientar os fiéis que estão nas igrejas presbiterianas do Brasil sobre esquerdista e sobre progressista. Achei eles muito corajosos. Queria ver mais coragem entre os batistas também. Eles vão tratar a estes que estão precisando de orientação nas igrejas sobre temas como ideologia de gênero, transexualidade, feminismo e aborto. Eles querem chamar a igreja novamente para o evangelho. A igreja tem percebido que há um afastamento do evangelho. E o foco agora é trazer os fiéis para o evangelho. Porque o evangelho condena todas essas doutrinas de imoralidade que levam à apostasia. As contradições dessas práticas, essas doutrinas que contrariam os princípios cristãos, os princípios bíblicos do Novo Testamento. Uma apostasia, ela não acontece de repente. Ela acontece um pouquinho numa geração, outro pouco na próxima geração e assim sucessivamente. Vamos relembrar um pouquinho, por exemplo, como foi a apostasia da Igreja Católica Apostólica Romana. Durante os 3 primeiros séculos não houve apostasia. Durante quase 300 anos a igreja não se desviou do Santo Evangelho. Mas no ano 370 da era cristã, entrou a primeira heresia na igreja. Começaram a rezar pelos defuntos. Eu estava comentando com a Cidinha, vendo o culto em uma igreja batista recentemente conhecida lá no Paraná. Queriam fazer um culto de ação de graças pelo irmão defunto que tinha morrido há muito tempo. Eu falei, que isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas parece que a Igreja Católica foi se aproximando da reza dos defuntos, devagar, de pouco em pouco, até que no ano 310 foi instituída a reza pelos defuntos. Então todo católico deveria rezar pelos defuntos, a partir do ano 310. Depois o uso das velas, o culto aos santos, a instituição da missa quase 100 anos depois, e sem falar de tantas coisas ao longo de quase 1.700 anos, por fim, finalmente, foi estabelecido o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, ou seja, a ascensão de Maria no ano de 1950. Um dos maiores absurdos e das maiores heresias, dizendo que existe uma mãe de Deus no céu com um corpo lá. O corpo dela foi glorificado antes da ressurreição, que é impossível. Meus irmãos, o afastamento do evangelho é uma tragédia na vida da igreja. Foi uma tragédia na vida da Igreja Católica Romana. Tem sido uma tragédia na vida da Igreja Católica Ortodoxa Russa, que foi um dos grandes divisões que aconteceram do cristianismo.
E tem acontecido muitas coisas nas igrejas ultimamente que podemos dizer que é um afastamento do Evangelho de Jesus. Se você lê o Novo Testamento regularmente, se você é um bom aluno da escola bíblica dominical, sabe disso. Vou recordar novamente o que John MacArthur disse. Precisamos orar por nossas crianças. O que estamos enfrentando hoje é feroz. Uma cultura armada para destruí-las, fruto de uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escritura. É isso que nossas crianças estão enfrentando hoje, especialmente na escola. Especialmente quando estão diante de um instrumento de tecnologia, um smartphone em sua mão, uma influência de um filme de Disney, ou de uma mídia que está comprometida com essa agenda. Qual é a agenda? Anti-Deus, anti-Cristo e anti-Bíblia, anti-Escritura. Cuidado com isso. Infelizmente, nós não vamos conseguir alertar todos os pais da nossa sociedade, mas podemos alertar os pais da nossa comunidade, onde nós estamos inseridos, onde nós somos próximos, nossos parentes, nossos colegas, nossos amigos. Uma nova religião está sendo implantada no mundo, essa é a religião do anticristo. É assim que as coisas estão acontecendo. Muita gente não percebe, mas é uma nova religião sendo preparada neste mundo. Por isso, querem proibir de pregar o Evangelho. Proibir pregar a palavra de Deus. Porque nessa nova religião não tem lugar para a Bíblia. Não tem lugar para absolutos. Não tem lugar para o absoluto, que é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. E o caminho é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o espírito do anticristo está atuante. E ele está também em outras agendas, ele está na agenda da política especialmente. Enquanto muitos crentes não querem discutir política, o espírito do anticristo está infiltrado e agindo poderosamente na política. É atribuída uma frase a Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores na Inglaterra, príncipe batista, chamado príncipe dos pregadores. Ele disse, só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Vou repetir essa frase dele. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Eu não sou a favor de pregar contra a política ou a política na igreja, não. Não sou a favor de cristão acima da política e vice-versa. Creio na separação entre igreja e Estado, assim como é um princípio nosso batista, desde os primórdios da nossa origem. E nós lutamos pela separação da igreja e do Estado e a liberdade religiosa, não só para nós batistas, mas para todos. Muitos de nossos irmãos cristãos morreram por causa dessa luta, dessa defesa da liberdade e da separação de igreja e Estado. Mas nós não podemos deixar de agir, e nós como cristãos devemos ser agentes transformadores da política. Podemos estar na política, como temos irmãos cristãos, irmãos crentes de fato, que estão na política para transformar de dentro para fora, estando dentro da política. Nós não estamos lá, mas nós devemos ser agentes transformadores da política. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E estamos aqui para conservar e para preservar a nossa sociedade. Isso nós não podemos esquecer, isso faz parte da nossa agenda. Para que a igreja não se afaste do Santo Evangelho, devemos trazer a igreja constantemente para os olhos fixos no Evangelho, mas sem fechar os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor e à nossa sociedade, porque nós estamos aqui para agir e contribuir para transformar a nossa sociedade. Terceiro sinal que eu quero falar hoje sobre sinais do anticristo em nossa sociedade é, propriamente, que já adiantei, a adoção da religião mundial. Então, quando nós pensamos comportamento imoral, nós estamos pensando nas pessoas, nos indivíduos.
Quando nós falamos afastamento do santo evangelho, nós estamos pensando na instituição igrejas. Mas quando a gente pensa em adoção de religião mundial, nós estamos pensando em mundo, as nações do mundo. E o anticristo não só usará a política e a economia, mas ele fará utilização da religião para alcançar o poder. Eu falei na última mensagem sobre isso, como o Vaticano trabalhou intensamente nos últimos 10, 15 anos para fazer o que se chama de aproximação das igrejas, ecumenismo, né? Ecumenismo mundial. Não só aproximando a igreja católica da igreja ortodoxa, mas também das igrejas evangélicas, das grandes igrejas no mundo. Os irmãos não sabem, talvez alguns não sabem aqui, mas grandes pastores no mundo estão recebendo muito dinheiro, estão sendo financiados por pessoas que fazem parte de todo esse movimento para instaurar uma religião mundial no mundo. E eles estão se aproximando do ecumenismo evangélico, porque isso vai fazer parte dessa movimentação. Então, uma nova religião implantada é a religião do anticristo. Veja o que diz no versículo 3 e 4, propriamente o 4, né, de 2 Tessalonicenses 2. Quando o versículo 3 termina dizendo sobre o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, ele faz assim: se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, o anticristo, no começo, ele vai formar uma religião tipo assim: ninguém vai mais proibir o judeu tem liberdade de sacrificar o seu cordeiro lá em Jerusalém. Eles irão fazer um acordo com os muçulmanos e vão permitir que os judeus queimem o cordeiro lá no templo em Jerusalém. Esse é um grande sinal que a gente precisa estar olhando para Israel. Quando isso começar a acontecer, depois que Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã, quando eles voltarem a sacrificar o cordeiro em Jerusalém, pode saber que Jesus está perto, não vai demorar muito a voltar. Eles vão permitir então que os muçulmanos tolerem os judeus tolerem os muçulmanos, tolerem as outras religiões do mundo, que o budista seja respeitado, o shintoísta seja respeitado, o hindu seja respeitado, e ninguém vai poder falar nada da religião de ninguém. Então a religião mundial começa como um tipo de tolerância para todos os credos e todas as religiões. Mas quando esse homem assume o poder político, econômico, e ele vai ter o controle das nações, isso é uma outra coisa para falar, como o mundo está se preparando para isso, com o 5G especialmente, e a China já é um exemplo disso, como eles têm um controle social das pessoas, e quem não tiver aquele score não pode ter a permissão de ir de uma cidade para outra, de um estado para outro, se não estiver seguindo aquela pontuação que o governo quer que ele siga, que ele seja sujeito ao governo. Então, quando tudo isso estiver preparado, esse homem estiver governando o mundo, ele vai interromper esses cultos, e como Paulo diz aqui, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. Então, essa religião do anticristo se tornará uma só religião, em que todas as pessoas terão que adorar o anticristo como Deus. Está aqui no versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Será igual o que Nabucodonosor fez e lá estava Sadraque, Mesaque e Abidenego. Vai tocar a música. E quando a música tocar, todos deverão se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei edificou. Exatamente nesse molde. Ele vai se opor contra tudo que é adoração, vai se assentar no santuário de Deus. Então isso é um sinal de que ele fará isso em Jerusalém, no trono, que seria de Cristo, como o verdadeiro anticristo, que terá sido adotado pelos judeus naquele momento. E quando ele exigir isso, então os judeus irão perceber, esse não é o Cristo. E então, é nesse tempo que Paulo fala que Israel se converterá, o remanescente será salvo.
Então, essa é uma coisa que está acontecendo no mundo. A gente não pode fechar os olhos para isso. O socialismo, o gramscismo, que é o velho comunismo, faz parte desse trabalho, dessa unificação. Muitas pessoas estão aceitando isso cegamente, mas isso faz parte do esquema da unificação dos povos do mundo e tornar esse governo mundial possível. Por exemplo, a Igreja Católica foi contra o comunismo durante muito tempo. Em 1949, o comunismo foi proibido. O Papa Pio XII fez um decreto contra o comunismo. Depois, em 1959, o Papa João XXIII ratificou. Mas o Papa atual era conhecido como um Papa comunista, porque ele faz parte desse trabalho de aproximar todas as nações, todas as religiões e unificar tudo isso num só governo. Então eu nunca vi na história um momento tão propício, tão propenso para um governo mundial, para o surgimento de um líder mundial, como tenho visto agora. Exceto, pelo que eu já falei aqui, duas coisas. A pandemia, que realmente parou o mundo, e a guerra da Rússia na Ucrânia. Com a guerra da Rússia na Ucrânia, há no horizonte a possibilidade de se tornar uma terceira guerra mundial. É uma possibilidade real. E se isso acontecer, então esse projeto também vai demorar a acontecer, porque ele estava muito próximo de unificar tudo pelo controle mundial, como aconteceu com as vacinas. Quem não tivesse a carteirinha de vacinação não poderia viajar de um lugar para o outro. Então, o controle que estava sendo preparado estava muito bem encaminhado para gerar a possibilidade de controle mundial. Agora, a pandemia, especialmente a guerra, afastou isso, e o próprio Papa Francisco, está doente, ele já está falando, inclusive, de renunciar, porque ele está sofrendo de um mal muito grave, dores no joelho, e ele não tem conseguido andar. Eu vi outro dia ele andando com muita dificuldade, apoiado pelos dois lados. Então, quando a gente pensa que parece que tudo está encaminhando, a gente lembra, as nações não foram evangelizadas. Deus faz com que haja um recuo. Então, nós temos a possibilidade de pensar, bom, isso não vai acontecer em 10 anos. Então, mas, olhando para o programa de evangelização das nações que não foram alcançadas, eles estão dizendo que em 12 anos é possível alcançar esses povos com a pregação do Evangelho. Então, quem sabe, daqui 10, 15 anos, volta novamente uma força mundial ocorrer de tal forma que surja este homem da iniquidade, o chamada besta, o anticristo, de tal forma que cause aquela grande tribulação, aquela grande perseguição aos crentes que não irão seguir o curso deste mundo, que não se deixarão moldar pelos costumes dessa sociedade corrompida e perversa. Porque faz parte desse socialismo, faz parte desse gramscismo aí, dessas ideias, destruir família, mudar costumes, e enfraquecer as nações, enfraquecendo as famílias, enfraquece a sociedade. Então, meus irmãos, Cristo está nos prevenindo, nós não podemos nunca assim, dormir, né? Nós não podemos cochilar, nós não podemos perder a orientação. Nós precisamos estar, como diz Jesus, vigiando, orando e vigiando, acompanhando os acontecimentos, para que não sejamos enganados. Eles farão sinais e milagres, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, não cochile. Não se distraia com este mundo.
nós temos Jesus nos prevenindo para não acreditar, para olhar para os sinais e ficarmos como aqueles cristãos que nunca se deixaram corromper pela sociedade de Roma. Mesmo com seus decretos, mesmo com as suas leis. Eles foram contra as leis. Os cristãos primitivos foram contra os decretos de Roma. Muitos deles foram para a fogueira, foram para os leões, mas preferiram morrer do que se deixar moldar por aquela sociedade ímpia e corrompida. Cristo nos previne que haverá grande tribulação. Precisamos nos preparar para isso. Não devemos esperar que o mundo vai melhorar. Eu gostaria de pregar aqui, olha, irmãos, o mundo vai melhorar. Depois dessa pandemia de 2 anos, as pessoas estão quebrantadas, elas estão arrependidas. As pessoas, depois desses 2 anos de previsão de morte, possibilidade de morte, se arrependeram dos seus adultérios, das suas mentiras, das suas falsidades, das suas traições. Todos estão se arrependendo, estão buscando a igreja para confessar, para se batizar, para participar da mesa do Senhor, tomar e participar da ceia do Senhor. Mas infelizmente isso não acontece. É como diz Apocalipse, mesmo quando começarem a surgir aquelas pragas terríveis, quando Deus começar a mandar as pragas para castigar os ímpios, nós não estaremos nesse momento aqui no mundo. Nós iremos até o meio da tribulação e quando Jesus voltar, subiremos com ele. Então, quando começarem a acontecer aquelas pragas horríveis, e diz Apocalipse, mesmo assim eles não se arrependeram. Mesmo assim eles não se arrependeram. Porque quem é sujo, suja-se ainda, diz Apocalipse. Quem é ímpio continua ainda praticando a sua impiedade. Mas nós não. Nós nos preparamos para aguardar o Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar tribulações, aflições neste mundo, nós não desistimos, nós permanecemos firmes e fortalecidos no Senhor. Viajando, 2 irmãos tão queridos meus, queridos nossos aqui na igreja, passaram por 2 momentos entre a vida e a morte. Estão vivos. Visitando o irmão Dilmar essa semana, eu acho o irmão Dilmar sensacional. Ele falou, quando chegou no hospital, o médico falou, você está entre a vida e a morte. Eu falei, não, doutor, eu estou entre a vida e a vida eterna. Eu acho o irmão Dilmar, ele tem umas coisas assim geniais. Eu não estou entre a morte, entre a vida e a morte, doutor, eu estou entre a vida e a vida eterna. Se acabar aqui, eu começo a vida eterna. É assim que é o crente. O crente sabe que mesmo passa a tribulação do irmão Dilmar, porque ele estava tomando um remédio para desentupir a artéria, aquilo provocou sangramento no estômago, ele perdeu muito sangue, ele realmente estava entre a morte e a vida, entre a vida e a vida eterna. Estava mesmo. O médico, quando viu os exames, falou, corre para o hospital. O médico que internou ele falou assim, o senhor está entre a morte, entre a vida e a morte. Mas nós, como crentes, mesmo passando pela tribulação, temos aquilo que eu vi na face da irmã Nájila, lá na UTI, e ainda também olhando para o irmão Maurício. E eu perguntei, os irmãos lá na igreja estão orando. Todos, e fora da igreja, e tem gente que não é crente, está rezando, diz que está rezando, e tem muita gente orando. Eu falei, nós cremos no milagre. E você crê, não é, irmã Nájila? Falou, creio. Eu falei, e você crê, não é, irmão Maurício? Ele não podia falar, mas fez assim. Porque para nós não tem desânimo, para nós não tem morte, para nós tem vida. É vida e vida eterna e vida em abundância. Nós estamos aqui para viver, irmãos, não para morrer. Nós estamos aqui para viver uma vida gloriosa, uma vida majestosa. A vida com Cristo que é maravilhosa. E seja passando por uma hora assim, tão terrível, como esses dias estamos passando aqui na igreja. Mas eu não vi ninguém desistindo, abatido,
derrotado, destruído. Não. Nós nos vemos como pessoas que estão aqui com os olhos fitos em Jesus, olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. E seguindo, com bom ânimo, seguindo em frente, porque Ele está com a gente. Ele está conosco todos os dias. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. E porque Ele está conosco, nós temos essa esperança e esse bom ânimo. E não vamos permitir que ninguém nos engane. Não vamos acreditar em nenhum falso Cristo, nenhum falso profeta, nenhum milagre, nenhum sinal. Vamos ser como Lutero. Eu não quero milagres, eu não quero sonhos, não quero anjo descendo e falando comigo. Basta as Escrituras e seguir a palavra, seguir o Evangelho. Não quero me afastar do Evangelho, eu quero seguir o Evangelho. Quero viver o Evangelho, quero praticar o Evangelho. Porque Jesus diz que ficarão de fora, naquele dia, os que não obedecem ao Evangelho. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idosos, cometem a mentira, e assim por diante. Muita gente não entrará lá, porque não ama o Evangelho. Não obedece o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que estejamos orando para que as nossas crianças possam enfrentar esse mundo feroz. Como a Olivia cantou aqui, sabendo esse poder maravilhoso que Jesus tem, de transformar Saulos em Paulo, de transformar os pecadores, nem que tenham que ficar cego por um momento, e ver uma cura acontecer, um milagre acontecer. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos atender os que estão ao nosso redor, vamos ajudar as pessoas a compreender o grande amor de Deus, esse grande poder de Deus, e esse plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação, e que está única e exclusivamente na fé e na obediência a Jesus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Se você não entregou, é isso que você tem que fazer, entregar a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, então você passa a perceber toda essa realidade do mundo maravilhoso, da vida maravilhosa que Deus preparou para nós, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.